Fala pessoal, tudo bem? Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Não sei se está todo mundo acompanhando, mas hoje o Ministério da Saúde falou que teremos a terceira dose da vacinação contra a Covid-19 a partir de 15 de setembro para as pessoas idosas e pessoas imunossuprimidas. E essa terceira dose será dada para pessoas que já complementaram o esquema vacinal 6 meses após a segunda dose, com uma dose da vacina da Pfizer. E o estado de São Paulo vai fazer isso com a vacina que estiver disponível, sendo a Pfizer, a Janssen ou a AstraZeneca. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Por que de uma dose de reforço contra o Covid? A gente sabe que depois de 6 meses, em média, após a segunda dose ou após uma infecção pelo Covid, né, após a gente adquirir uma imunidade ou vacinal ou natural, que é pela infecção. No caso da Coronavac, a imunidade que a gente tem pela vacina da Coronavac é igual à imunidade que a gente tem pela infecção do Covid, porque a Coronavac é uma vacina com o vírus inativo, com o vírus morto, diferentemente das outras vacinas. E a infecção é um vírus vivo que nos infecta, nosso organismo mata o vírus, que a gente desenvolve uma imunidade. Então é um mecanismo exatamente idêntico ao mecanismo da Coronavac. Então, como a gente está vendo que está tendo uma queda, uma redução na imunidade pós 6 meses da vacina ou infecção, a gente já estamos 6 meses após o pico de Covid que a gente teve no começo do ano. Né? Nós estamos no mês 8, indo para o mês 9, o pico foi no mês 3, mês 2 para mês 3, que a gente teve aquele número absurdo de infecções, então a gente está fechando 6 meses disso. E também os profissionais de saúde começaram a ser vacinados em janeiro, né? A gente está, os idosos também, a gente está passando também 6 meses disso. Então é extremamente prudente a gente entrar com uma nova dose, com uma nova vacina, para recuperarmos esse status imunológico e deixarmos as pessoas imunes contra o SARS-CoV-2. As outras vacinas apresentam um mecanismo diferente do mecanismo da Coronavac ou da infecção natural. É um mecanismo que ele é mais reatogênico, é mais imunogênico, como a vacina da AstraZeneca, que é um adenovírus não replicante, que em seu interior carrega as proteínas spike, as espicas do Covid, do SARS-CoV-2 em seu interior, e dessa forma ela desenvolve uma imunidade superior um pouco à da Coronavac. A vacina da Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro. Então é um material genético do vírus que é injetado em nosso corpo e também desenvolve uma resposta vacinal superior, diferente da Coronavac, mas princípio mais duradouro. A vacina da Janssen, que é a vacina dose única, que provavelmente deixará de ser dose única, virará dose dupla a partir daqui a algum tempo, provavelmente já tem estudos indicando isso, que a imunidade de 2 doses é bem superior a de uma dose só, apesar da imunidade de uma dose só da Janssen já ser superior à imunidade da Coronavac, de 2 doses da Coronavac, né? Mas a Janssen é um adenovírus não replicante também, que carrega em seu interior as proteínas spike, as proteínas de ligação do SARS-CoV-2. É um mecanismo extremamente parecido com o da AstraZeneca. Então, devido a essa queda da imunidade das pessoas com o passar dos meses, né, com o passar do pico que muita gente se contaminou e com o passar de 6 meses das pessoas que tomaram a vacina, é prudente entrar com uma outra dose, uma terceira dose, que o indicado é que não seja com a Coronavac, porque daí é a mesma coisa, se tu tomou as 2 doses e tu teve o Covid, é como se tu tivesse 3 doses da Coronavac e vice-versa, né? O interessante é entrar com uma vacina diferente. Se tu tomou a Coronavac, que tu tome uma dose de reforço da AstraZeneca ou uma dose de reforço da Janssen, que daí tu vai ter um tipo de imunidade, que é o da Coronavac, né, que é pelo vírus morto, que teu corpo vai desenvolver anticorpos contra este invasor, e quando este invasor entrar no seu corpo novamente, esses anticorpos irão identificar o invasor e vão destruí-lo, vão aniquilá-lo, e assim vão impedir que a gente tenha a infecção, correto? Então, se a gente bota um adenovírus com as proteínas spike do Covid, vai ser uma resposta imunológica diferente do que a resposta imunológica do vírus morto ou vivo entrando no teu corpo.
Então a gente vai desenvolver outros anticorpos, desenvolveremos mais anticorpos, falando uma linguagem bem simples, anticorpos diferentes. Teremos uma imunidade celular de memória, teremos outros mecanismos para o nosso corpo reconhecer o invasor. Então uma variante XYZ, lá vindo de Nova Brécia, por exemplo, uma cidade do interior do Rio, aqui no Rio Grande do Sul, conhecida como a Terra da Mentira. Então uma variante vindo de Nova Brécia, que surgiu lá, ela vai ter as proteínas spike muito parecidas com as proteínas spike do vírus selvagem, correto? Daí a gente vai ter um mecanismo da Coronavac que vai identificar o vírus ao todo, ou de uma infecção prévia, e mais os das proteínas spike, por exemplo. E dessa forma a gente terá uma imunidade maior, uma proteção maior do que só se fosse da infecção natural, ou só se fosse da Coronavac, ou se fosse da Coronavac, de 3 doses da Coronavac, por exemplo. A gente terá outros mecanismos, teremos uma armadura imunológica melhor. Isso seria indicado mesmo se a gente seguisse com os anticorpos positivos, assim, se não tivesse essa queda da imunidade com o passar do tempo, mesmo se a gente seguisse com resposta imunológica adequada, seria interessante ter essa dose de reforço de qualquer jeito, porque assim a gente consegue nos blindar, nos proteger, botar uma armadura no nosso corpo que vai dificultar muito o trabalho das variantes nos infectarem. Então é bem interessante, né? Então se tu toma 2 da Coronavac, que tu tome a terceira da Pfizer, ou a terceira da AstraZeneca, ou a terceira da Janssen. Se tu toma 2 da AstraZeneca, que tu tome uma terceira da Janssen e uma terceira da Pfizer, por exemplo. Se tu tomou 2 da Pfizer, que tu tome uma terceira da AstraZeneca. E mais ou menos essa que é a jogada, né, que a gente vai ver. Né? Mas nos idosos agora, assim, no Brasil, que a gente vai ter para agora mesmo, né, quase grande parte da população que se vacinou em janeiro, fevereiro, março, abril, tomou a Coronavac, que é a que está tendo, que é uma vacina boa, sim, ela é boa, ela reduz muito a mortalidade. Em pessoas jovens ela reduz a mortalidade de forma bem importante, assim, uma redução absurda de mortalidade. Nos idosos, principalmente os com mais de 80 anos, sua resposta imunológica não é tão boa, é boa sim, reduz em 44% a taxa de morte, tá? Mas 44% não é a gente quer ter um número, uma taxa de morte próxima a 100% que a vacina reduz. 44% não é um número expressivo, sim, mas não é um número adequado. Então, por isso, essa vai ser a primeira população a ser vacinada. Daí, com o decorrer do tempo, provavelmente a gente vai ver as pessoas mais jovens também que tomaram as mais diversas vacinas com uma terceira dose, com uma resposta imunológica mais elaborada. Então, grande abraço a todos, até o próximo vídeo.